Isso aqui eu ponho no YouTube, porque daí fica um vídeo, né? É. Aqui tem delay, né? Tem que tirar o som. Não, eu penso que você estava falando, para ver se ela... Não, Continua normal, né? Então aqui. É porque daí, como eu estou usando mesmo, a tela vai para cá, então acho que gerando a projeção. Então, entrando dentro daquilo que estava discutindo, aí depois que a gente começa nesse caminho de apresentar, a estrutura psíquica, então a gente faz essa elaboração do que é o ser humano, né? A primeira tópica, a segunda tópica, a formação do narcisismo, aí vem a pergunta que a Tânia estava trazendo, assim, os transtornos narcisistas. O grande problema é que a partir de 73, a medicina começa, a nosografia, a descrição da doença, ela começa a ter caminhos distintos da psicanálise. Então ela começa a ter nome para as coisas. Então nós temos assim um diagnóstico diferente hoje da psicanálise, a gente usa os termos da medicina para a gente não ficar tão estranho, mas nesse sentido, né? A gente fala de bipolar, a gente fala, né, de pessoas com algum tipo de transtorno, pessoas que têm toque, mas só para a gente não ficar fora do contexto, porque na verdade isso não existe na psicanálise desse formato. Então quando você fala de narcisismo, o que você tem nessa visão freudiana é uma formação do ego por meio do narcisismo, o narcisismo primário, que é infantil, e depois o narcisismo secundário, que depois que o Freud vai depurar isso, vai perceber que isso é a formação do ego, do superego. Então o superego precoce, que é antes da fase de Piana, depois o superego definitivo. Isso dá origem à nossa estrutura. E quando a pessoa começa a adoecer, ela começa a regredir no processo narcísico. Então, assim, algum narcisismo todos nós temos. Isso é até onde é normal. Então, o normal voltamos àquela discussão do que é o normal, né? Então, assim, a grande questão é que está tudo muito acessível, muito acessível. Só que o narcisismo secundário, essa forma edipiana de valores, ela é o normal. Em que ponto ela é normal? Ela tem um espectro, ela tem... Oi, Rosmar, tudo bem? Oi, Elaine, tudo bem? Fiquem à vontade. Acho que cabe todo mundo, né? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Oi, como é que você está? Tudo bem? Senta, pode sentar, fica à vontade. Então, aí, acho que eu estou sem apostila para a apostila ficou lá no consultório, depois eu passo para vocês. Né? Aí quando a pessoa começa a entrar no processo dela se fechar dentro dela mesma, e recuar dentro dela, ela começa a ter defesas que são muito primitivas, que são defesas psicóticas. Então, assim, se a gente tem um caminho que se forma na construção do ego, e é um caminho, essa é a principal compreensão que a gente tem que ter. Nós não nascemos humanos, nós não nascemos pessoas desejantes, nós não nascemos com elemento falta, nós nascemos em parte nada, depois completo no outro, completamos o outro, aí vamos para nos construir. Isso é um caminho narcísico. Até o momento em que parte desse narcisismo permanece dentro da gente. Quer dizer, o meu superego não foi formado a partir de mim, foi formado a partir do meu encontro com a interdição. E nesse processo de me encontrar com a interdição, eu tive que internalizar a parte externa dentro de mim. É nesse sentido que o narcisismo secundário, ele é, na verdade, uma repetição, é um eco do externo. Então, assim, no momento em que eu tenho uma borda, no momento em que eu tenho um limite, até tem um videozinho que eu gravei nas férias agora, eu não publiquei não, gravei e falei, não vou publicar não, eu ia mandar para vocês. Mas eu estava filmando o mar, e assim, a água do mar vindo, em confronto com a praia, parando, né? E falar assim, qual é a relação disso com a percepção da formação do ego, né? E o que é o ego dentro desse contexto? Quer dizer, só vai existir um ego nesse processo narcísico se eu tiver um limite, algo que é superior a mim. Então, aí isso me contém. Então, se eu não tiver, tudo for horizontal, eu vou me esvair, eu vou andando, a onda nunca cessa, porque não há limite. Então, se eu não encontro uma interdição, e aqui nós estamos já entrando no nosso tema, né? Se eu não encontro uma interdição, um limite, eu não tenho como construir meu próprio ego. E Freud, quando começa a teorizar isso, ele não está teorizando assim diretamente em estrutura, ele vai construindo esses conceitos de estrutura. Então, e aí a medicina, ela já vai mais além, ela é
ela é descritiva, ela é nosográfica, ela classifica as doenças, e então surgem doenças típicas, transtorno disso, transtorno daquilo, aí o que é transtorno, o que é uma disfunção, o que é um distúrbio, então assim, começa a ser uma discussão muito grande sobre os sintomas, e a psicanálise não enxerga essa variedade. Então, assim, uma pessoa viciada em celular não tem diferença de uma pessoa viciada em TV, que não tem diferença em uma pessoa viciada em jogo. É um viciado. Então, assim, o que nós temos são estruturas que vão se formando, pessoas que não se contêm. Então, nós temos a estrutura oral, a personalidade oral, onde há um processo de simbiose com o outro. É o momento em que o narcisismo é muito forte ainda, e aí eu não sou eu, se não estiver com o outro. Então, assim, o outro pode ser o celular, pode ser o trabalho, pode ser esposa, pode ser esposo, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma religião, pode ser um time de futebol. E o princípio é psicótico, né? É um princípio de uma personalidade oral, com defesas, né, do ego muito primitivas. Defesas que qualquer pessoa no processo de psicose dá conta de ter, de me perder no outro. Então, assim, tudo isso que a medicina traz com nomes específicos são formas dela descrever, dar o sintoma, diagnosticar com facilidade, sem muita margem de erro. Então, eu estou com transtorno do pânico, não, estou com transtorno de tal coisa. Então, assim, para não errar, para saber o medicamento adequado e o tratamento adequado. Toda a questão é econômica. Boa noite. Nós temos cadeira suficiente? Temos, né? Senão a gente vai ter que correr para o velho plano. É aquilo que eu falei para você. Porque antes a aula era aqui, só que quando juntava mais que 10 era um apuro, que eu tinha que sair buscando cadeira. Tudo bem, né? E ficou mais ou menos compreendido? A ideia então é a dosagem. É a dosagem. Quer dizer, dizer o que é normal. Eu estava com um paciente atendendo e ele chegou para mim e disse assim que ele se preocupa demais com as coisas. Então, assim, ele faz um trabalho, né? E aí ele começa a pensar nas pessoas que vão contestar esse trabalho, ele começa a imaginar as possibilidades. E ele queria ficar livre disso. Aí eu disse para ele assim, você percebe que você só é eficiente porque você tem isso? Vamos, tenta imaginar um profissional da sua área, ele é um advogado, né? Um profissional da sua área que não antecipa, que não tenta ver o argumento do outro, o que o juiz pode dizer, o que o promotor pode dizer, se a gente tirar de você esse jeito de ser, você não é mais um profissional eficiente, você vai ter que ser de uma outra área. Então parece que a questão é você dar conta de se aceitar, entender você e entender seus limites. Então é a dosagem nesse sentido. Normalmente a pessoa vem para o consultório sem essa dosagem, vazando, né? Então esse seria o caminho. Nosso tema hoje é perversão. Então nós estamos dando daquele caminho, da estrutura, caminhando com o viés do DOR, né? E quando ele trabalha toda essa discussão de uma psicanálise estruturada, com base na interdição edipiana. Eu vou trazer algumas discussões que estão assim, agregadas àquele texto, depois a gente vai voltar para o texto, que é uma discussão sobre o que é perversão. Olha, quando a gente fala da triangulação edipiana, nós temos aqui o filho, temos aqui a mãe, e temos um processo de simbiose, onde o filho e a mãe têm um destino de se encontrarem para o resto da vida. Enquanto Freud começa a clínica dele com os histéricos, então ele começa essa clínica com os histéricos, num contexto onde os obsessivos eram vistos como pessoas com problemas mentais praticamente, então eles não silenciavam a mente deles, então eles tinham um comprometimento, essa era a visão daquela época. Então Freud não começa a trabalhar com os obsessivos, começa a trabalhar com os histéricos, com as pessoas que têm crise. Ele mesmo é histérico, né? Ele desmaia em alguns momentos, ele tem uma discussão com Jung, ele desmaia, ele vai entrar no cemitério que o pai está enterrado, ele desmaia no portão. Então ele tem crises. Então ele tem aquele quadro em que o médico está começando a ter uma contração na mão, e aí mostra para o Freud, fala, não conta para ninguém, né? Os neuróticos formam um clã, né? Uma confraria, nós guardamos os nossos segredos, mas continue nos traindo, é isso que ele coloca, né? Porque Freud agora estava revelando os segredos de todo esse caminho histérico. Então Freud trabalha com a histeria, constrói a teoria dele por meio da histeria. Quando Lacan começa a clínica dele, ele começa com a psicose. Ele não começa com a histeria. Ele começa no hospital psiquiátrico, defende a tese do doutorado dele no hospital psiquiátrico.
Então ele não enxerga a histeria e a partir da histeria, mas ele enxerga a psicose e a partir da psicose. A questão é que o conceito de psicose, ele vai ser melhorado com essa construção lacaniana, mas algumas outras psicanálises vão fazer uma confusão muito grande entre psicose e perversão. Por exemplo, quando a gente pega a psicanálise kleiniana, você não tem dois termos, você tem o psicopata ou o psicótico que estão no mesmo caminho, mas um passa a adoecer socialmente e o outro não, aí tem uma discussão diferente. Quando a gente vai nesse viés, nessa discussão, a gente começa a perceber Freud construindo um termo que ele chama-se de perversão. Lacan brinca com esse termo. Quando Lacan fala de perversão, e a gente depois vai ver Lacan falando disso, ele vai falar de versão de pai. Père, pai, francês, version. Né? A Débora não está aqui, vou fazer o sotaque francês, né? A gente fica com o sotaque não francês. Né? Mas assim, perversão, versão de pai. Essa é uma visão bem lacaniana. Mas quando Freud está falando do sofrimento humano, ele começa a tratar de pessoas que têm um caminho que ele chama de perverso. E os primeiros perversos que ele vai trabalhar são os ligados à questão da sexualidade. Então chega para ele um grupo de pessoas que tem um sintoma que está ligado a caminhos não naturais para atingir o gozo, realizar a questão do libido. Lembra? Nós estamos falando de libido, nós estamos falando de sexualidade, e Freud está construindo a teoria dele baseado na questão da libido, baseado na questão da sexualidade. A minha psicossexualidade amadurece meu processo de personalidade. Eu sou com base nessa minha psicossexualidade. Esse é o caminho natural. Agora, nesse caminho natural, a pergunta que começa a surgir e aquelas pessoas que o canal libidinal não é o natural? Bom, voltamos à discussão do que é o natural. Mas assim... Que isso? Você quer que eu pedir de silêncio para eu? O pessoal está uma gritaria? Tá. Estão brigando? Aqui do lado. Não. Eu errei de sala. Você foi ali. Mas assim, não, se atrapalhar vocês falam, a gente vai lá e já bate a mão na porta, já sai enfiando o pé, qualquer coisa. Nossa, Né? Mas se não atrapalhar... Tem uma de psicanálise ali do lado que eu acho melhor você não mexer. A gente faz um laudo aqui para internar. Não. Vai lá meio... Né? Então, assim, ele começa a trabalhar com pessoas que estão agora desencadeando, utilizando, gastando energia libidinal por caminhos não convencionais. E aí ele começa a trazer a questão dos fetiches, da homossexualidade, e tudo isso é a discussão daquela época, naquele conceito. Em determinado ponto da história, Freud percebe que chamar as pessoas, chamar os homossexuais de perversos não é conferir com a realidade. Então ele traz o nome de invertidos, quer dizer, ao invés de pervertidos, invertidos. Ainda carrega ranço, ainda tem preconceito, ainda tem má formulação nisso, mas ele começa a caminhar num passo de tirar um pouquinho o conceito de situações não convencionais sejam situações patológicas, porque era assim que funcionava. Todo mundo não tinha um viés sexual, papai, mamãe, sexo, nada. Então se questionava o coito interruptus, né? A pessoa fazendo sexo e tem o orgasmo fora, isso traz problema, a questão de se masturbar, a questão de fetiche, de se excitar com objetos que não fossem de fato o ato sexual, sexo oral, tudo isso era chamado de perversão. E depois isso começa a ter outros nomes, mas o conceito está estruturado. Então, o conceito de perversão nasce dentro dessas situações perversas, não naturais, e dá sentido a isso. Então, nós vamos pegar um texto onde Freud começa a trabalhar isso. Olha só para a gente definir aqui. Tá? Então, o termo derivado do latim, pervertere, perversão, empregado em psiquiatria e pelos fundadores da sexologia para designar, ora de maneira pejorativa, né, para dizer que fulano é perverso, sexualidade. É outra postura? É a mesma? É uma projeção que está ligada a essa apostila. Vai ter algumas coisas que eu vou agregar um pouquinho. Mas não está aqui, não. Parte sim, parte não. Mas as definições não. Mas a gente vai entrar daqui a pouquinho no conceito do Dor, sobre algumas coisas da perversão. E ora de maneira pejorativa, ora valorizando-as
as práticas sexuais consideradas como desvios em relação a uma norma social sexual. Gravem bem isso, porque quando a gente for trabalhar o conceito de pervertido, perverso, não pervertido, vocês vão perceber que há um desvio. Mas não é um desvio do ato sexual em si. Porque vai começar uma discussão, daqui a pouquinho, sobre o objeto da libido e o fim da libido. Quer dizer, qual é o caminho? Na perversão há um desvio do quê? Do objeto da libido, da finalidade da libido. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, assim, nesse conceito prematuro da psicanálise, perversão envolvia práticas sexuais, certo? Então, a partir dos meados do século XIX, a psiquiatria vai incluir entre as perversões práticas sexuais tão diversificadas como, por exemplo, o que era considerado perverso. Né? E aí vem, só dar um parênteses aqui, aquilo que a Tânia perguntou sobre transtorno da personalidade. A psiquiatria não vai trazer o conceito de perversão, vai trazer o conceito de psicopata ou de sociopata. Né? E onde o psicopata necessariamente não é a pessoa que tenha uma estrutura irreversível. E essa é uma outra discussão. Quer dizer, eu posso demover um psicopata, vamos usar essa palavra, tá? Depois a gente vai deixar muito claro o que é um psicopata, mas eu posso demover um psiquiatra da sua patologia? Cabe tratamento a um psicopata? Então, assim, essa é uma das respostas que a gente pretende trazer e discutir aqui. Tá? São respostas que a psicanálise lacaniana tem uma resposta, mas não é algo que é tão fechado, porque, primeiro, a psicanálise não é dogmática, ela tem alguns paradigmas, mas dogmas não. Quase, né? Quase que tem dogma, quase que vira uma religião, né? Diversificados contra incesto, homossexualidade, zoofilia, pedofilia, pederastia, fetichismo, sadomasoquismo, travestismo, narcisismo, autoerotismo, coprolalia. Sabe o que é coprolalia? Pessoas que usam fezes para o ato sexual, né? Gostam das fezes, né? Necrofilia com cadáver. Vocês viram aquele caso, acho que a gente comentou na última aula, do cara que o Paloma comentou, foi um caso mais esdrúxulo que ele trabalhou. O homem mata a mulher, corta o pescoço, joga ela no buraco, depois, 2 dias depois, ele vai desenterra ela desse poço, costura com barbante o pescoço e faz sexo com a mulher em decomposição, porque teve saudade dela. Quer dizer, qual é o quadro? Há um quadro de adoecimento, essa é uma resposta que a gente pretende dar. O quadro é de adoecimento, o quadro é um outro quadro. Na verdade, quando a gente fala de perversão, a gente está falando de amor. A ausência do amor. Não há vínculo. Isso eu estou antecipando muito a discussão. O perverso é alguém que não dá conta de construir vínculo. Não dá conta de fazer esse vínculo porque não construiu o outro. Por isso que eu passei. Vocês viram o tamanhozinho da lista de filme que eu passei para vocês assistirem? Vocês têm filme para assistir até o final do ano. Se não parar de assistir. Tem muito. Não, tem assim uma coleção. Dá para ir muito tempo. Você viu, Lésia, a lista? Você recebeu? Eu mandei, acho que mais ou menos. Acho que tinha umas 10 séries, alguma coisa assim. Foi muita coisa, né? Foi agora, hoje? Não, semana passada. Porque alguém me pressionou, me ameaçou quase processar que eu não mando os filmes, não sei o quê. Falei, agora eu vou castigar. Fiquei ameaçado, não foi? Tá vendo? Necrofilia, exibicionismo, voyeurismo e as mutilações sexuais. Tudo isso aqui era um pacote só. Isso é perversão. E a gente vai ver que hoje não é mais assim. Aqui nós temos psicose, temos perversão, nós temos distorção, nós temos erotismo, tudo está dentro disso. Né? Por exemplo, vamos descobrir, que o Dor coloca no livro dele claramente, que o fetichismo nada mais é do que um elemento do perverso e do homossexual. E é por isso que nesse vínculo dessas duas formas de lidar com a sexualidade, parecem que são perversos, mas são estruturas completamente distintas. E aí a gente vai discutir, quer dizer, o que funciona isso. Aí está a listinha aí de tudo isso que eu falei para vocês. O travestismo, né? Quer dizer, o travestismo era visto como um ato de perversão. Quer dizer, o Laerte, nessa situação, estava frito, né? Eu estava esses dias passando no shopping, e de repente eu vi uma pessoa com uma roupa, sabe essa sainha preguiada, uma blusinha, mas eu achei estranho, porque era uma pessoa com a barriguinha bem saliente, e cobrindo o rosto, estava entendendo que estava limpando com a camisa o
Um ato que não é típico de uma mulher fazer, assim, levantar a blusa, mostrando toda a barriga e passar pelo rosto. Então assim, eu estava mexendo no celular, né? Quase que tropeçando em tudo. Aí, por cima dos olhos, né? Eu olhei assim, alguma coisa está estranha, mas sabe, não cai a ficha. Aí quando essa pessoa baixou, eu percebi que era um homem. E eu percebi o pessoal dali da Casa Bahia, das horas saindo para fora, apontando de costas, assim. E aí entrou a questão. Eu estava diante de um travesti, um transexual ou de um psicótico. Porque tudo aquilo cabia naquela situação. E depois era um homem, o rosto era de um homem bem simples, né? Com cara de uma pessoa simples. Mas Mas- às vezes ele no shopping não era. Né? Pois é. E assim, aí como eu estava entrando ali na Calunga, não deu tempo de eu seguir, também falando, isso é muito indiscreto, mas assim, o padrão, o jeito, parecia ser uma pessoa com algum nível de psicose, algum tipo de sofrimento. E até depois eu encontrei minha filha, ela falou assim, é tipo o Beisola, porque o Beisola vestia-se da roupa da mãe, né? Eu falei assim, pois é. Por exemplo, se você pega o Beisola, né? O Beisola veste a roupa da mãe, se traveste de mãe. Você consegue achar o Beisola um travesti ou homossexual? Mas ele até perverso? o sotaque da mãe em português, ele assume. Assume tudo. A personalidade da mãe é o Norman Bates. Então, assim, você classificar isso com ato de perversão parece que é muito, muito, muito mínimo. A psicanálise dá conta de mais do que isso. Ele era psicótico, né? O Beisola, o quadro é da psicose. Mas O Beisola da grande família. Da grande família. O personagem é Que pasteleiro. ele é advogado e tem pastelaria. Tem Mas pastelaria. veja só que coisa interessante. Ele é bem Também tem aí um elemento cultural. Porque essa mesma figura, você tira daqui de Londrina, coloca lá em São Paulo, Sim, passa despercebido. coloca no Rio de Janeiro, isso ainda. Então, assim, o que chama atenção aqui não chamaria lá. Sim. Uma coisa que aqui É uma estranheza. Mas Isso já chamou demais a atenção em São Paulo, não chama porque o pessoal já se acostumou. talvez pela intensidade, mas pode Essa ter um quantidade outro. de absurdo que tem. Mas a mesma situação, por que eu falei do Rio de Janeiro? Você pegar a mesma figura e colocar no Rio de Janeiro, ainda as pessoas vão dar menos importância. Então, assim, vai de uma questão cultural, vai da intensidade que você vê os casos, mas também vai da dimensão da população, mas também vai do entendimento ou do que as pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo com a vida do outro. Tá? Então, assim, é muito interessante isso. Então, além daquela listagem que você colocou, né, Que vai, agrega. além assim, o que é perverso, o que não é, né, ainda tem a questão do totem, ainda tem um tabu. Sim. Então tem uma outra situação ainda que é cultural, que coloca, será que isso é certo ou se não é? Então, sabe, Sim. o conceito ele se amplia quando você... o que é? É por isso que assim, isso aqui são discussões bem primitivas, para vocês terem ideia, isso, nós estamos falando de 1896. É bem comecinho da psicanálise, antes do lançamento da interpretação dos sonhos, e assim, isso é aceito, esses atos ditos perversos passam a não ser mais vistos como atos de perversão, mas passam a ser vistos como desvios sexuais. Então, ainda havia o caminho da compreensão de um caminho natural da sexualidade. E detalhe, o caminho natural da sexualidade é o caminho natural, é o ato sexual, pênis, vagina e apenas isso. Qualquer coisa extra isso já seria um desvio Então, sexual. o direito assimilou isso Sim. como ato sexual seria aborto, né? Exatamente, e pênis, vagina. Tanto é que, eu não sei, parece que houve algumas mudanças sobre isso, mas durante muito tempo, por exemplo, se o homem faz uma violência sexual, mas não penetrava a vagina, não era estupro. Aí o pessoal foi igualar a pena, e passou a ser a pena igual, mas durante muito tempo não foi. Então, assim, para a gente compreender que isso é uma sociedade que está estruturando seus conceitos, né? E nessa estruturação, nesse período, só para a gente compreender como é que nasce o termo. Perversão, inicialmente foi vinculada a questões sexuais, depois começa a ser desvinculado, a questão da sexualidade começa a ser colocada de lado, não é mais visto como atos perversos, mas como desvios, né? Então nós temos aí, o termo perversão foi definitivamente adotado como conceito para a psicanálise, que é quem conservou a ideia de desvio sexual em relação a uma norma. Volta à história. Qual é a norma?
Qual é a norma para o Brasil? Qual é a norma hindu? Né? Qual é a norma? Irã. Vamos pegar aqui. O Irã condena a pena de morte qualquer desvio sexual. Então, se um homem se apaixona por outro homem, ele tem um ato sexual entre dois homens, pena de morte. Mas se um homem entender que ele tem que ser mulher, basta ele fazer a cirurgia. Se ele fez a cirurgia de sexo, ele é mulher, não tem nenhum problema. Então, assim, são conceitos culturais. E aí volta até aquela questão. O psicanalista dá conta de ser psicanalista só do seu povo, do próprio povo. Então, eu sou psicanalista de pessoas do meu país, mais que isso, da minha região. Então, por exemplo, se você atende, você está aqui em Londrina, você começa a atender pessoas lá do Pará, do Piauí, vai ter um certo sofrimento para compreensão, porque você tem que entrar, aqui que você fala, aquilo que escandaliza aqui no shopping, no Rio de Janeiro, a pessoa anda pelado, com a pluminha dos dois lados e está tranquilo. Não precisamos ir muito longe, né? Vamos para Guaratuba. Você vai no mercado de biquíni, faz isso aqui, vai no Mufado de biquíni. Né? Então, assim, são contextos, são histórias. Então, assim, dizer o que é certo é muito complicado. Não obstante, nessa nova acepção, o conceito é desprovido de qualquer conotação pejorativa ou valoradora e se inscreve justamente com a psicose e a neurose numa estrutura. Então, nós temos a psicanálise com o nome de perversão numa questão de estrutura. Aí entra o que eu quero trazer de novo para vocês. De novo, não novamente. Tá? As estruturas não têm valores, elas não são nem boas nem más. O fato de alguém ter uma estrutura perversa não implica que essa pessoa é psicopata. Então, assim, se eu falo que os meus atos são perversos, eles são atos levianos, que invalidam o outro, atos que não representam nenhum nível de amor. Mas se eu falo que eu vejo uma pessoa com uma estrutura perversa, ainda não estou dizendo que aquela pessoa é má. Eu estou dizendo que aquela pessoa não tem possibilidade, não dá conta de se colocar no lugar da outra. Então as estruturas em si não são más. Em 1987, então 1987, tá, gente? Começa a vir então a discussão sobre parafilia. Os atos deixam de ser desvios, passam a ser de parafilia. Essas são as discussões. Então, a palavra perversão foi substituída na terminologia psiquiátrica mundial por parafilia, que abrange práticas sexuais nas quais o parceiro ora é um sujeito reduzido a um fetiche, a um corpo ou a um animal. Então, a psicanálise, ao fazer avaliações da vida sexual de uma pessoa, não usa mais o nome perversão, mas de parafilia, quando ela coisifica o objeto sexual. Olha, começamos a entrar em questão de objeto da libido e finalidade da libido. Essa começa a discussão que o Dora vai daqui a pouquinho trazer. Por isso que eu estou fazendo esse prólogo aqui, só para a gente entrar no que ele vai trazer em termos dessa discussão do que é o fetiche para a perversão, o que é o fetiche na questão da sexualidade, em especial da homossexualidade. Então nós temos aqui a palavra perversão discorrendo quando eu coisifico o meu objeto. Quer dizer, o ato da pedofilia é um ato de perversão no momento em que a criança é tratada como objeto. E como a criança não dá conta, não é um ser que dá conta de dizer aquilo, que não tem maturidade suficiente para dizer o que deseja, não é um ser desejante totalmente maturo, tem informação, então o ato sexual com uma criança sempre será um ato perverso. O ato sexual com o animal sempre será um ato perverso, né, nesse padrão. Por quê? Porque o animal não dá conta de entender o ato que está acontecendo. Ele é coisificado. Né? O ato com o corpo, né, que também não é tratado só como um corpo, mas como uma patologia, também passa a ser um ato de perversão. E aí a gente poderia enquadrar para o próprio corpo, que se entrega a uma parafilia, quer dizer, para ser objeto do outro. Então, um homem que se traveste, né, traveste, né, de certa palavra, né, se traveste, porque ele precisa ser desejado pelo outro, ele se coisifica. Um homem que se traveste, porque se sente num corpo que não é o dele, então ele busca legitimar a escolha dele, a orientação dele, o nome que a gente quiser dar para esse, o verbo que a gente quiser colocar nesse padrão, é outro caminho. Entende? Quer dizer, se uma pessoa se traveste para que a outra o deseje
e se tornar objeto daquela pessoa, o ato é perverso. Mas se uma pessoa se traveste, porque ela é um homem que não se sente homem, se sente uma mulher, o caminho é outro, não é de perversão. Fica mais fácil compreender assim? Só para a gente compreender os atos de perversão. Isso tudo passava a ter julgamentos, né? As pessoas eram julgadas, até que surge o que a gente chama de etnopsicanálise, que é o que o Carlos comentou. Quer dizer, eu preciso compreender o contexto onde as coisas estão surgindo e, compreendendo, eu percebo que aquele ato que para mim é monstruoso, para o outro não é monstruoso. Quer dizer, o fato de eu olhar uma criança de 11 anos e entender que ele é uma criança que tem que ser protegida na sua sexualidade, em todo o caminho, isso é da minha cultura. Mas quando um árabe ou quando um hindu promete uma criança recém-nascida em casamento e faz o casamento, necessariamente aquele ato não é encoberto por uma perversão, se nós temos uma cultura que caminha ali onde a criança se casa, por exemplo, aos 11 anos. Para a gente é monstruoso pensar na vida sexual de uma criança de 11 anos. Minha bisavó se casou com 11 anos. E assim, minha bisavó, ela se casou com 11 anos. Era comum. 11, 12 anos. Comum. No Brasil. Casou com 14. Era comum. Quer dizer, a menina atingiu a menstruação, ela era menina já. As tribos africanas, né, os judeus, vamos pensar, o judeu a partir de 13 anos, o menino é homem. Claro que hoje não, mas vamos pensar no judeu tribal, né? Ele fazia tem o nome do ritual judaico? Não, é um outro, já 7 dias. Bar mitzvah. Bar mitzvah, o que é? É um momento, o judeu não tem o conceito nesse judaísmo antigo, conceito de adolescência. Você é criança e de repente você se torna adulto. Porque você pode procriar, você pode constituir família. Então as pessoas no mundo primitivo, né? Mundo antigo, 15 anos estavam se casando, estavam dando filhos. Expectativa média de vida. Sim. Né? Hoje o nosso adolescente tem 40 anos. Não, e eu vi uma reportagem da década de 60, mais ou menos. Caminhão desgovernado invade casa e mata a velhinha de 40 anos. Pois é, eu vi. Eu falei, meu Deus, eu sou o que agora já? Caminhão desgovernado invade casa e mata a velhinha de 40 anos. Isso é da década de 70, 60, uma reportagem. Então, assim, a expectativa média de vida foi ampliada, né? Você tinha o casamento também, foi ampliado, a possibilidade da mulher poder se casar mais tarde, e ainda por cima, de querer ou não ter filhos, foi tudo ampliado. Então, a classificação mudou agora, sim, né? Sim. Idoso não é mais a partir de 60. Graças a Deus. Eu estou chegando da presidência, vai demorar mais ainda. Jovem até os 60 Jovem até os 60. Imagina, eu estou na adolescência, estou saindo agora. Aí passa a ser meia-idade nos 66 ao 75, aliás, até a meia-idade. E eu espero que isso mude mais ainda, que eu tenho projeção de chegar aos 120, com saúde. Eu já comprei uma tartaruga para ver se ela tem 100, vai chegar a 100. Vai chegar a 100? Está chegando. Mas se a gente pegar... Mas se a gente pegar... Mas eu quero ser idoso. Sim. Mas agora é o 120. É o 120, né? Eu sou jovem, não sou o quê nessa nova classificação? É jovem. Tem uma música que eu sou jovem num corpinho de ancião. Se a gente pega a psicopedagogia e a gente usa, fugiu o nome dele agora, meu Deus, da psicopedagogia, Piaget. Se você pega Piaget, as fases de Piaget, se você for ver onde que a pessoa entra na construção do abstrato, né? Hoje em dia, a pessoa para entrar, para ter um entendimento abstrato, ela tem que estar lá na frente. Então já assumiu aquelas fases. Né? Essa questão de desenvolvimento de fase também está sendo ampliada, exatamente por essa condição de não tem uma mudança jogar para frente. Né? A gente vê a escola, só desculpa te cortando mais uma coisa. Antigamente as crianças eram educadas em casa e iam para a escola para complementar a sua educação formal. Hoje em dia elas estão indo para a escola para aprender questões morais que a família deveria ser. Então, assim, estão passando. Assim. É bem... Deixa eu só tirar uma com relação a essa questão da universidade.
quando, vamos supor, Perversão. perversão. Que a perversidade já entramos no conceito moral. Perversão. Quando a pessoa abre mão de ser o que ela é para agradar o outro, vamos supor, dentro de um relacionamento conjugal, abdicando de tudo, existe um... Pois é, aí nós temos que fazer uma distinção, duas distinções. Primeiro, ato e estrutura. O ato pode ser perverso, executado por uma estrutura não perversa. Então vamos pensar o seguinte, um marido, maquinada, né? isso, histérico ou obsessivo, ou pensar num obsessivo, um marido obsessivo, que tem método, tudo, mas tem uma formação rígida e exige da esposa um comportamento, e de forma cruel, impositiva, pela cultura, questão religiosa, N motivo, exige isso. Então, esse ato pode ser perverso. Porque ele não se coloca no lugar dessa mulher, então ele coisifica ela. Isso na vida sexual, na questão da alimentação. Tenta imaginar uma mulher que não deseja fazer sexo. Está cansada, porque não quer, N motivos, né? E o marido, num padrão patriarcal, ele deseja aquela frase famosa, mulher tome banho, que hoje eu vou lhe usar. Quem falava isso era o que morreu lá. Eu vou lavar só os pés. É aquele ator que morreu já. José Wilker. Essa é a frase dele na Saramandaia. Acho que é Saramandaia essa música. Mulher, tome banho que eu vou lhe usar. Né? Quer dizer, ele usa a própria expressão, é perverso. O ato é perverso. Não significa que essa pessoa seja perversa. Não significa que ela está numa cultura que tem atos de perversão. O homem na Índia morria e toda a família dele tinha que ser queimada junto. Ele vai para a pira, é queimado, e a esposa é queimada junto com ele. Viva. A mulher tinha que ser queimada viva. Na Índia. Quando os ingleses dominam a Índia, eles começam a tirar esses costumes. Mas o costume existe, quer dizer, as pessoas não usam esse costume, mas ele é um costume deles. Meu Deus, ela tinha que rezar o tempo todo que tá aqui. E quando ela morria, ele era queimado também? Não, porque o sistema. Pois é, então assim, quando nós fazemos julgamento, nós entendemos que o ato é perverso, mas aquilo é daquela cultura. Então as pessoas não são psicopatas por agirem assim, porque elas internalizaram isso como valor. O ato perverso é uma discussão que a gente pode fazer, ética, moral, mais a cultura moral. Agora, a estrutura perversa, ela é diferente. Eu vou usar a palavra que eu não vou definir ela agora, que a gente vai trabalhar ela depois. Mas a estrutura perversa, ela trabalha com uma coisa que a gente chama de desmentido. O desmentido é o que eu brinco, famoso, só que não. Né? Eu quero entender isso. Então a gente vai depois trabalhar esse conceito. O que é o só que não? Eu finjo que aceito uma autoridade, só que não. Então o Dor trabalha isso muito na questão da estrutura perversa, que é colocado como perverso. Perverso, a estrutura perversa ele parece um pouco de psicopatia, então? O psicopata está dentro de uma estrutura perversa. Ele não consegue caber em outra estrutura. Então, os atos psicopáticos podem caber em outra estrutura. Tem um livro chamado Psicopatas do Cotidiano. Aí ele não trabalha a estrutura de um perverso, ele trabalha pessoas que estão adoecidas e que são psicopatas, desde o psicopata leve até um psicopata mais grave. Então, pessoas que não dão conta de se colocar no lugar da outra. Quando você participa daquela síndrome de Lúcifer, já ouviram falar? Quando um experimento foi feito, você já viu o William na faculdade, essa questão de síndrome de Lúcifer? Que eles... um experimento que foi feito nos Estados Unidos, numa universidade, onde eles chamam alguns alunos, falam, olha, você tem que apertar esse botão aqui, e vai aumentando Do choque. isso, do choque, vamos para a gente descobrir até o nível que ele vai. Só que não deixa passar do vermelho aqui que ele pode morrer. E aí a pessoa é um ator que está lá, ele simula que está levando choque, até quanto ele suporta, e aí chega a determinado momento em que o instrutor fala assim, pode aumentar mais um pouquinho. Aí, só que já está no vermelho, ele fala assim, mas ele pode morrer. Não, eu estou mandando, você pode aumentar, eu sou responsável por isso. E o que se percebeu? Todas as vezes que alguém dizia assim, eu sou responsável por isso, automaticamente se desligava o botão de responsabilidade, deixava a responsabilidade ser do outro, e o choque que eles imprimiriam, se fosse verdadeiro, mataria as pessoas. E as pessoas não tinham culpa. Então, quando você mergulha numa estrutura perversa,
um perverso, um manipulador, dá conta de te manipular, mandar você fazer atos terríveis, e você não é perverso, mas você está... Isso é a justificativa do nazismo. Uma coisa é eu falar assim, vamos matar os judeus. Outra coisa, o meu superior falar, mata, metralha tudo. Ele tem autoridade sobre você. Aí você vai e metralha sem culpa, dá conta de voltar para sua casa, dormir tranquilamente, porque você não fez nada. Quem fez foi o seu comandante. Então, essas são discussões que a psicologia social começa a travar para compreender esses fenômenos. São fenômenos do ser humano, mas são fenômenos de manipulação. O perverso dá conta de manipular o outro. Tem um sitezinho que tem um psicólogo que ele desvenda os segredos da perversão, das psicopatias. Então, ele pega, por exemplo, alguns criminosos, são casos assim, dados como psicopatas, e a forma como eles conversam com o repórter, com o juiz, e assim, há casos em que eles manipulam o juiz, ao ponto do juiz não dar conta de se impor diante dele, porque eles são extremamente manipuladores. E são gestos extremamente simples, é mais ou menos assim. Você pode me dar um copo d'água? Aí a pessoa te dá, ele está dando comando. É assim, você pode colocar a cadeira aqui para mim? Aí a pessoa obedece, aí ele automaticamente, você tá construindo um vínculo com aquela pessoa, onde a pessoa está mandando, né? E você começa a obedecer, e daqui a pouco ele diz para você não, e você obedece. São princípios que a PNL vai utilizar por conta da sugestão. Tem um que eu ouvi no YouTube, um psicopata que está numa audiência, ele manipulou os policiais. Então, acho que talvez seja isso. Que é aquele metaforando, faz uma avaliação. Você já viu esse site, metaforando? Eu sou inscrita no canal dele. Vale a pena. Qual que é o nome dele? Cicla Santos? Não lembro. Só lembro dos sites, que é metaforando. Vocês procuram metaforando e vai estar aí. Aquela menina lá que matou os pais, ele dá toda a descrição. E um dos documentários da Netflix que eu mandei para vocês, ele trabalha, explora, que é o Palomba. Qual grupo você mandou? Qual grupo você mandou? Foi no grupo daqui, dessa turma. Não. O quê? Os vídeos todos. Não foi nesse grupo? Não. Será que foi no outro? Não, foi no daqui, porque era sobre perversão. Foi, mandei na semana passada. Eu não achei. Dá uma olhadinha na semana passada. É que eu estou sem. Senão eu tenho que mudar a tela aqui. Não? Dá só uma olhadinha, Rosmar, vê se você acha aí. Se não achar, a gente resgata. Então, assim, dentro da etnopsicanálise, para a gente compreender isso, em certas regiões da África, por exemplo. Acho que no particular. Mas Eu acho que eu questionei você que eu não estava encontrando a filmagem, o que era lá mesmo que tinha. Eu acho que você colocou e você passou algumas opções. Será que eu não mandei no grupo? É Vitor Santos. Vitor Santos, que é o Metaforando. Deixa eu achar aqui. Admite-se então ritual tribal, por exemplo, mutilação sexual, e na Europa ele seria criminoso, mas na África é aceito. Então, cortar os lábios da menina, numa idade ainda, o próprio clitóris, quer dizer, você faz essa castração, essa amputação, e isso na África é normal. Então, existe o conceito de violência sexual, de perversão, aquela cultura age assim. A gente pode condenar o ato, é um ato perverso, a gente pode fazer campanha para isso, isso é o caminho da humanidade. Mas isso não insere essas pessoas. Então você vai dizer que a sociedade inteira é de psicopatas. E não é. Né? Então o mesmo se aplica à emasculação dos homens no Egito Antigo, na Índia, quer dizer, quando você castrava as pessoas. Então, assim, essa castração, ela era algo justificado para aquela sociedade, os eunucos, né? Então, os valores tradicionais, eles podem ser contestados, quer por um movimento de emancipação, né? E então você pode trabalhar. Agora, quando você começa a transformar tudo isso em doença, é complicado, e é o que inicialmente estava sendo feito. Então, foi esse então, o destino da homossexualidade. A homossexualidade, a psicanálise foi das estruturas, né? Foi a que mais defendeu o homossexual e a que mais tornou ele também, que mais resistiu em torná-los não doentes. Quando a gente for trabalhar sexualidade, sexuação é o nome da matéria que a gente vai ver, vou pedir para você assistir um filme chamado Far From Heaven. Far From Heaven é um filme de um homem que é flagrado pela esposa num namoro com outro homem. E ele é casado, e aí entra aquele silêncio. No dia seguinte, os dois não falam sobre nada, no dia seguinte ele olha para a esposa e fala assim: eu vou procurar um médico.
E aí ele vai para o médico, para que o médico trate da homossexualidade dele. Então, assim, isso que hoje para a gente, para a psicologia, é monstruoso, a cura gay, né? Tratar a homossexualidade como doença, isso durante muito tempo para a psicanálise, e é muito tempo assim, eu estou falando de 1980, 87, isso ainda era visto na psicanálise internacional como um tabu. Não se nomeavam homossexuais como psicanalistas. Como para ser um psicanalista a sociedade tem que aceitar a sociedade psicanalítica, um analista tem que recomendar, não se recomendava. Por quê? Porque entendia que havia um adoecimento. Isso não existe mais hoje. Mas assim, a gente está falando de 20, 30 anos, não está falando de coisa muito antiga. Então assim, por isso que é muito importante a gente entender que quando a gente fala de perversão, e a gente for falar de fetiche, e ao falar de fetiche, ao falar de homossexualidade, nós vamos falar de fetiche, não tem nada a ver com a estrutura perversa, apesar dos elementos serem os mesmos, os elementos de constituição. Tá? Então, olha, considerado na Grécia Antiga, aí entra a questão da descrição sobre a questão da homossexualidade entre os gregos, que era aceito, como algo totalmente natural. Até para a guerra. Sim, e não havia nenhum vínculo com o que é hoje uma escolha de gênero. Eram homens masculinos que faziam sexo com outros homens. E eram casados, e tinham suas mulheres, e se reproduziam. Quando Platão vai falar do amor, né, ele não fala de um amor de um homem para uma mulher. Ele fala do amor de um homem por seus amantes. Aí, Aristóteles é o que não toca muito nesse assunto, virou um tabu, porque os gregos tinham uma forma diferente de pensar. Então, só para a gente compreender que as coisas não são preto e branco. As coisas têm que ser olhadas, administradas, percebidas no seu contexto. Então, a estrutura perversa hoje é muito diferente do que se compôs no começo. Avançando então na tela, Freud é levado a supor que o caráter sintomático da neurose, então ele representa aí vem a citação da conversão de pulsões sexuais, que deveriam ser chamadas de perversas, no sentido amplo da palavra. Presta atenção nisso, que vai ter a frase que o Dawes mencionou no texto dele daqui a pouco, no sentido amplo da palavra. Se pudessem, sem se afastarem da consciência, e encontrar a expressão em atos imaginários ou reais. Eu vou pular para a frase, tá? Aqui, depois eu volto para lá. Cadê a frase que eu coloquei aqui? Está tão longe assim, não pensei que estava tão longe. Aqui. E aí vem essa frase. A neurose é o negativo da perversão. O que se coloca com essa frase? É que se percebe que todos nós somos, em tese, perversos. Você está andando na rua, você vê, por exemplo, o seu chefe que te suspendeu do trabalho. Eu acho um procurador no meio da rua passar o carro em cima dele, né? Suspendeu você no trabalho por algum motivo, que brigou com você, ou que te demitiu, uma pessoa que te demitiu. Você até pensa, se eu passasse com o carro em cima dele, ninguém nem descobriu, foi um acidente, foi sem querer. Aí você passou aqui, você vai embora, você não passa com o carro sobre aquela pessoa. Por quê? Porque você tem o padrão de realidade, mas o pensamento veio. Então, o que Freud está colocando assim? Que a neurose, esses nossos sintomas, essas nossas formas de sintomatizarmos, ela, na verdade, é uma negação da perversão, porque nós, na verdade, queremos matar. Só que você não pode matar, você esquece o nome, você troca o nome, você coloca um apelido na pessoa, você não consegue ver aquela pessoa, você está matando ela. É interessante, por exemplo, na Bíblia, quando você vê Jesus falando assim, ouviram que disseram, não adulterarás. Eu te digo, qualquer homem que olhar para uma mulher impura, olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já adulterou com ela. Não matarás. Eu digo para vocês, qualquer homem que xingou o outro é réu do inferno. Ele está, na verdade, dizendo assim, ó, tudo que você reprova, você está fazendo dentro de você. Só que se você não externaliza, porque os seus atos são defendidos. A sua expressão é uma expressão filtrada por um superego. Mas se você é recuante do superego, você é perverso. Você quer matar, você quer fazer aquilo que não pode ser feito, você quer corromper, você deseja as coisas de forma animal. Então é isso que a psicanálise começa a investigar, e é por isso que ele vai voltar para a tela. Cadê? Aqui, né? Então, assim, uma conversão de pulsões sexuais que deveriam ser chamadas perversas, né? Mas elas não são perversas por quê? Porque elas só estão no nosso imaginário. Nós só imaginamos, nós sonhamos. Freud se assustava com alguns sonhos dele.
E aí, nesses sonhos que ele tinha, ele conversando com o Flies e com outros colegas dele, ele foi percebendo que todos tinham sonhos. Sonhos imorais, sonhos de agressividade, sonhos de matar alguém, sonhos de ser morto por alguém. E ele começa a perceber que dentro do mundo dos sonhos nós não temos moral. Nós não temos valores. Então, por exemplo, você pode fazer sexo num sonho com uma pessoa que na vida real nunca você pensaria em fazer. Você pode matar uma pessoa no sonho que nunca, na verdade, você se veria no direito de matar. Matar um filho, matar um pai, né? E mata. Passa como? Passa com um carro em cima, no sonho. Eu me lembro de um paciente meu que um sonho atormentou ele, porque no sonho dele ele sobe num prédio, e de cima do prédio ele está com o irmão, ele olha para baixo, e de repente o irmão empurra ele. Não, ele empurra o irmão, e quando ele empurra o irmão, ele percebe que foi ele que caiu, não foi o irmão. E foi o irmão que empurrou ele, apesar dele ter empurrado. Ele acorda antes de cair, né? Antes da queda. E isso atormenta ele. Quer dizer, será que ele se pergunta, será que ele queria matar o irmão? Mas ele ama o irmão, como é que ele pode matar o irmão? E assim ele começa a se julgar. O sonho já é, o contar o sonho já é uma interpretação. Então assim, o nosso inconsciente, ele é perverso. Então, se nós caminhamos em Lacan a partir da psicose, agora na psicanálise mais completa, nós caminhamos a partir da perversão e psicose, para depois chegarmos na neurose. O caminho do vínculo entre o filho e a mãe caminha entre o fora-acolhido, a gente vai discutir essa palavra depois, e o desmentido. Esse processo de interdição, que é a função paterna, que a gente discutiu na última aula, essa interdição numa estrutura onde ela não é reconhecida adequadamente, ela fura o projeto. Qual é o projeto? Sermos neuróticos, maduros. É o que permite que a gente viva em sociedade. Se nós não tivermos neuróticos, não temos sociedade. Uma sociedade de perverso é uma sociedade que um quer matar o outro. É de bang-bang. Manda quem pode mais, né? Cada um com um revólver na cinta, que for mais ágil é o que manda naquele lugar. E numa sociedade onde manda os que têm dinheiro, os que têm poder, os que têm influência, os atos são perversos. E é uma sociedade perversa. Qual é o caminho? O caminho é que eu consiga internalizar valores que eu tenho superego. Mas só vai acontecer com a interdição paterna. Ok? Então essa demarcação freudiana entre processo neurótico e perverso é importante, porque ela já vai supor uma diferença do ponto de ancoramento de uma estrutura no contexto da dialética edipiana. Então o que está sendo proposto aqui pelo Dó e nessa? A minha estrutura se ancora em algum lugar. Se ela se ancora, ela cria um lastro, um vínculo para a vida toda, e volta aquilo que a gente discutiu na semana passada. Eu posso sair de uma estrutura para outra? Não, porque existe um ato, né, o ato de castração, ou de ameaça de castração, que consuma o meu jeito de encarar a vida. O totem internalizado, acabou. Dali em diante, os valores que eu internalizei como valores vão me seguir a vida toda. Eu posso ser uma pessoa light, tranquila, de bem com a vida, para mim não tem esse negócio de moralidade, não sei o quê. Só que não, tem sim. Existe um superego ali dentro. Algumas angústias poderão ser sublimadas, defendidas, negadas, né? Mas aquilo vai, de alguma forma, ferir aquela pessoa. Vai machucar aquela pessoa. Ela só pode, talvez, tentar cauterizar isso. Mas há uma internalização. Isso que ele está dizendo. Se a minha âncora, meu ancoramento é por meio de uma castração, o totem se instalou. Né? Vocês conseguem identificar o que é o totem? O que é, quando a gente fala de totem, eu estou me referindo a um texto de Freud, Totem Tabu, que a gente vai estudar esse texto, a gente vai nas leituras. Totem Tabu já estudou? Já estudou aqui nesse grupo? Na outra turma que não estudou. Isso. Então você já dominou bem o que é totem. Sim, quando a gente foi ver a questão do Édipo, né? O que é o totem? É um mito que Freud apresenta, um mito, Freud primeiro, né, em que existe um homem que domina todo o seu clã, que é dono de todos, que é extremamente perverso. Tudo é coisificado por ele, é o pai dessa horda primitiva. E esse grupo se rebela e organiza nessa rebelião o assassinato desse pai. Só que no momento que isso acontece, eles percebem que eles mataram
quem dava sentido para ele. Então eles criam um totem que representa os valores desse homem e criam um tabu. Todas as mulheres que eram as mulheres dele, eles não terão acesso. São as regras. São as regras e o limite do pai e o não terás da tua mãe. O grande limite do pai é isso. Então Freud vai colocar, agora a fala é de Lacan, tá? Mas Freud vai colocar esse não terás a tua mãe como máxima para a formação do neurótico. Esse é o ato de interdição. Algumas pessoas confundem, principalmente educadores, imaginando que o pai tem a função de educar. Então, mais ou menos, eu já escutei perguntas assim, então quer dizer que em casa eu não posso dizer para o meu filho, eu disciplinar, eu tenho que deixar meu esposo disciplinar. Não é isso que a psicanálise percebeu. A castração, primeiro, é que ela é simbólica. E segundo, que ela é um ato. E esse ato identificado, ele monta uma estrutura e esse pai só será simbólico. O pai pode não existir, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas ele precisa ser nomeado pela mãe como interditor. E como é que ele é nomeado? É com existência, a mãe nomeia ele existe. Né? Então isso vai criar um ancoramento, vai criar uma estrutura. No texto Pulsões e suas vicissitudes, em 1915, olha só o que Freud vai definir. 2 destinos pulsionais que vão caracterizar, vão ser características do processo de perversão. Já compreendemos mais ou menos por cima o que é a perversão, quando eu participo de caminhos não naturais, né, da minha libido. Mas, então, quais são os caminhos possíveis? Ele coloca, primeiro, os atos perversos, pode ser a inversão em seu contrário, ou o retorno sobre a própria pessoa. Quer dizer, se eu tenho um desejo por alguém, eu inverto esse desejo ao contrário, ou retorno sobre a própria pessoa que me agrediu o desejo que eu tenho. Então, os atos de perversão, eles vão poder buscar esses 2 caminhos. Vou melhorar um pouco essa definição. Olha só. A partir dessa generalização, começa então a se desenhar para Freud a perspectiva de uma estrutura perversa que falta definir para além dos parâmetros estereotipados. Quer dizer, eu não tenho como perverso uma pessoa má. Não é mais isso. Já tirou a sexualidade, os desvios sexuais não estão mais nessa estrutura, não é porque a pessoa faz sexo com o animal que ele é um perverso, apesar de ser um desvio sexual, não é porque uma pessoa utiliza um fetiche, porque N questões morais, não é isso que torna a pessoa perversa, mas existem outros parâmetros, outras formas de eu investigar. E ele começa a trazer um pouco disso ao desenvolvimento do complexo de Édipo. Então tem seu ponto de partida na noção de atribuição fálica da mãe. O que vocês compreendem por isso? Uma atribuição fálica da mãe. Pegue as palavras, não tenta deduzir o raciocínio como um todo. O que é fala? Não. Fala não é poder. Apesar de se tornar poder. Mas fala não é poder. Fala é minha falta, é o que me falta. Qual é a atribuição fálica da mãe? Quando a mãe tem esse atributo fálico, a mãe precisa faltar. E a mãe só faltará se o filho, o vínculo com a mãe, for interditado. Enquanto isso não acontecer, a mãe não tem atribuição fálica. Olha só, o desenvolvimento do complexo de Édipo tem seu ponto de partida na noção de atribuição fálica da mãe. Se a mãe for disponível o tempo todo para essa criança de 3 anos, que é o Édipo, não ocorrerá atribuição fálica. E não acontecendo a atribuição fálica, não tem um ancoramento neurótico. Essa criança não será sujeito de um desejo próprio. Ela não conseguirá construir o conceito de amor pleno. Porque o conceito de amor pleno, ele presume a existência do eu e do outro. Poema maravilhoso para o Dia dos Namorados de Lacan, lembram? Qual é? Eu já contei isso para vocês. Amo-te mais em ti do que tu. Quer dizer, amo-te mais em ti do que tu. Então, isso implica que existe o eu e o tu, e implica que o tu não seja meu desejo, mas tenha o meu desejo.
essas palavrinhas tão sutis, elas são tudo para essa estruturação teórica. Olha, amo-te mais em ti, local, do que tu. Se a mãe for ser, se a mãe for meu desejo, eu estou frito. Porque quem é desejo não compartilha, é desejo. E a mãe não é falta. Agora, se a mãe contém o meu desejo, ela tem o que eu desejo, o relacionamento acontece. E se o relacionamento acontece, aqui eu tenho um vínculo de amor. Se eu não tenho esse caminho construído, eu tenho perversão ou psicose. Na psicose eu me perco no outro, no desejo do outro, sou o desejo do outro, e na perversão é o que a gente está discutindo agora, não vou antecipar, né? Mas na perversão eu tenho desmentido, a gente vai identificar melhor o que é isso daqui a pouco. Ok? Avanço? Perversão? Psicose. Psicose, eu sou o desejo do outro. E na perversão já não, aí existe o que a gente chama de desmentido, né? Estou jogando a palavra para ficar gravada e depois definir. Essa atribuição do falo tem, com efeito, sua origem em torno da questão da diferença dos sexos, que é de saída para a criança uma questão enigmática. Olha como é que o dó, isso já está dentro do texto do dó, tá? Só não está uma corrente, uma sequência, mas está no texto, a organização genital infantil, olha como é que é colocado. O curso imaginário do complexo de Édipo constituirá o desenvolvimento da resposta que a criança tentará trazer a esse enigma. Qual é o enigma que é colocado, que a gente discutiu no Édipo? Qual é esse enigma? Existe um enigma construído para a criança. Qual é o enigma? É o enigma dos órgãos genitais, que naquele momento vão ser montados pela questão do falo, do que falta. Ao olhar a nudez do feminino, falta alguma coisa. Olha, a atribuição fálica da mãe. Falta à mãe o pênis. Entende o que Lacan vai teorizar como a questão do falo? No complexo de Édipo. Tudo que ele é que vai trazer esse ancoramento da minha estrutura. Então, olha só como é que Freud coloca. No decorrer dessas buscas, a criança chega à descoberta de que o pênis não é um bem comum a todos os seres que se lhe assemelham. Então, assim, olha para o cachorro, um tem pênis, mas o outro não tem pênis. Olha para o gato tem pênis exposto? Não tem. Não, a gente não enxerga, bem escondidinho. Então não dá para ver no gato. Que eu achei a vida toda que eles não tinham, né? Deve ter alguma coisa. Não, tem, inclusive tem dor, né? No coito dos gatos, o gato machuca a gata, né? E só tem ovulação se ele machucar. É por isso que ela grita, e por isso que tem um pulo do gato. Você ouviu falar do pulo do gato? A onça chega para o gato e chama o gato para que o gato ensine ela a ter o trejeito, subir em árvore, né? E aí o gato ensina tudo para a onça. E aí a onça fala, e o gato fala, pô, eu ensinei todas as coisas. Ok, né? Então já tudo que eu era para aprender, eu aprendi sim. Aí a onça pega e dá um pulo em cima do gato para caçá-lo. Aí o gato pula para trás. Esse pulo você não me ensinou. Claro, esse é o pulo do gato. É que o gato, no momento em que você está tendo o coito deles ali, eu nunca observei, mas eu li, né? Deve ser assim. Porque é no telhado, né? É difícil de observar aquela bagunça toda ali, aquela gritaria. Mas a gata ovula na hora que ele machuca ela. E ela ovula e aí agride ele, porque dói. Quando ela agride, ele pula para trás e corre, porque senão ele apanha. Nesse sentido. Bom, se é assim, não sei. Dizem que é. Bom, sabemos como elas... Eu lembrei de Chicó, só sei que é assim, né? Sabemos como elas reagem às primeiras impressões provocadas pela ausência de pênis. A criança, tá? Ela negam esta ausência, creem ver, apesar de tudo, um membro. Então, a criança não vê a amputação ou a falta. Ela não está nesse campo da visão. Por quê? Porque ela percebe, ela sente, então ela está nesse caminho. Lançam um véu sobre a contradição entre a observação e preconceito, achando que ele ainda está pequeno e que crescerá dentro em pouco. Chegam lentamente a essa conclusão de um grande alcance afetivo. Olha a conclusão que vai chegar no período do ancoramento da estrutura. Antes, em todo caso, ele estava aí com certeza, tendo em seguida sido retirado. Entende?
ela fala assim, nossa, perdeu. A ausência de pênis é concebida como resultado de uma castração. Então, a visão do outro castrado, não é visão de si mesmo castrado, a visão do outro castrado, né? A ausência de pênis é concebida como resultado de uma castração que a criança encontra-se agora no dever de enfrentar a relação de castração com a sua própria pessoa. Então, ela passa a ter medo de ser castrada, ela não é castrada. A criança vive esse medo. É aqui que gera-se o falo. É aqui que a mãe tem uma atribuição fálica. Aqui que a mãe é aquela que não tem pênis, mas tem pai. Então, o pai tem... o verbo está bem usado aqui, tá, gente? O pai tem o pênis. E é por isso que o pai confere o pênis à mãe. O pai não é o pênis. Porque se o pai for o pênis, o pai não pode conferir, não pode transferir. Só quem tem transfere. Quem é objeto. Essa sutileza é o que Lacan vai trazer a dialética do ser e do ter. Então, o dilema do Édipo, a ausência do pênis é concebida como resultado de uma castração e a criança encontra-se agora no dever de enfrentar a relação de castração com a sua própria pessoa. E aí começa a ver como é que se ancora uma estrutura perversa. O perverso não cessa de fazer dessa assunção da castração, quer dizer, da percepção, opa, espera um pouquinho, cadê o pênis? Dessa percepção, a base, sem nunca conseguir aí se engajar como parte integrante na economia do seu desejo. Enquanto o neurótico, ao ver a atribuição fálica da mãe reconhecer, ele recua, e vamos na palavra do Násio, onde ele coloca claramente assim, para desilusão da mãe, o menino abandona a mãe por amor ao pênis. O Násio coloca nesses termos, né? O perverso, na sua estrutura, ele reconhece o pai, que seria o pênis da mãe, mas ele diz assim, eu vou derrubar. Minha mãe não é castrada, eu darei um pênis para ela. Eu vou construir um pênis. E aí surge a figura do fetiche. Quer dizer, ele constrói algo que seja o representante do falo para a mãe, e a partir dali aquele objeto, vai ser um objeto para a vida dele toda, vai carregar essa força de um falo. Então ele não tem o vazio. A estrutura perversa não é como o neurótico, que tem um vazio que precisa ser tamponado o tempo todo. Ele construiu um falo para a mãe. Então ele não tem uma atribuição fálica da mãe. A mãe é dele. E o pênis, né, o falo que a mãe tem, é dele, não é do pai. O pai é o desmentido. Finjo que o pai é o pai, só que ele não é. Por isso que eu queria que vocês assistissem. Precisamos falar sobre Kevin, onde vocês vão perceber que o Kevin o tempo todo age como se o pai tivesse alguma autoridade. Ele desautoriza o pai. Ele desautoriza a mãe também, porque agora ele está empoderado em destruir de alguma forma a mãe, porque a mãe é dele. Um relacionamento bem atípico da mãe para ele. É isso que eu notei, né? Uma coisa meio de afastamento. afastamento. Tanto é que o linar da mãe leva. A mãe segura aqui, ó. Segura aqui. Ela não traz para junto. Uma rejeição inicialmente. Não há pele, não há toque, não há construção do outro. E se o outro não é construído no momento certo, essa estrutura está comprometida. Então, esse que é colocado. Há um comprometimento da estrutura, e esse comprometimento torna ela uma estrutura não fálica. Então perversa. A nossa estrutura neurótica é fálica. Nós aceitamos a ameaça de castração, não somos castrados, recuamos, e aí simbolizamos, deixamos de construir. Mas dele tem todo. Se a mãe dele não o tratasse daquela forma, ele não teria essa estrutura. Sim, possivelmente não. Não teria essa estrutura. Não teria. Isso, possivelmente não. Quer dizer, aí entramos na questão. A mãe, porque a discussão que o Felipe tenta trazer é isso. Qual é a implicação da mãe na formação de uma estrutura? É por isso que surgem outras teorias, não freudianas ou lacanianas, mas como a teoria do vínculo, a teoria do apego, que vão trabalhar assim, toda essa mas questão do do primeiro ano. se transporta para outros perversos, para outros, teria a mesma, a mãe tem a mesma relação com o filho e sempre o filho ficará com essa estrutura?
Essa é uma das teorias, de que tem nessa estruturação houve algum problema, algum comprometimento e não houve a internalização do pai. Não houve essa castração. A única coisa que tem que tomar cuidado é porque nesse viés estruturalista lacaniano, você tem estruturas que não têm os sintomas, por isso eles não são julgados. É igual quando a gente for discutir psicose, para a medicina psicótica que tem surto psicótico, tem fenômenos psicóticos. Para a psicanálise não. Uma pessoa que não consegue ter desejo próprio, mas é desejo do outro, ele é psicótico. Mesmo que a vidinha plena. Um psicopata, um perverso, pode ser um excelente pai de família. Uma pessoa assim, pode ser um presidente da república, pode ser um senador, pode ser um empresário, um altruísta. Pode ser uma pessoa que pode ser um chefe de máfia, pode ser um dono de um cartel. E uma estrutura perversa. Enquanto as pessoas forem úteis para ele, está joia. Pode ser um pastor, pode ser um padre. E está ali, dominando aquela estrutura. Mas uma estrutura como aquela do Kevin, não. Pois é, a do Kevin ela adoece. Essa é a discussão. A estrutura não é doente. Mas quando ela adoece, é por isso que eu usei para vocês uma ilustração do quebrar. Por exemplo, você risca um vidro, uma pedra, uma placa de cerâmica, né? Você riscou, você dá uma marteladinha e quebra onde você riscou. Então, assim, a nossa estrutura ela é um risco. Onde é que vai quebrar? Onde está riscado. Mas vai quebrar? Talvez nunca quebre. Então, tenta imaginar uma pessoa... Na série que você pediu para assistir os 2 capítulos, é o contrário, tá? Do Will? De você? Não, aquela outra do policial lá. Do Mindhunter? Isso. Não, mas aquelas estruturas todas estão rompidas. Todas adoeceram. Adoeceram e as pessoas mataram as outras pessoas. Porque o perverso, uma estrutura perversa, ele, se adoecer, ele não tem limites. Não significa que ele vai matar. Vamos colocar um perverso numa cultura onde ele está ali, ele tem todos os direitos. Vamos pensar em um Saddam Hussein, da Coreia do Norte lá, Kim Jong segundo lá, né? Kim Jong-un, uma coisa assim. Vamos pensar nele, naquela estrutura, onde ele é um imperador, ele é o dono das pessoas. Então, assim, a tia dele não gosta dele, manda matar a tia. Então, assim, manda matar o irmão. Quer dizer, ele está numa estrutura cultural, onde uma estrutura perversa não precisa adoecer. Por quê? Porque os mandos dele são todos obedecidos. Então ele vai ser visto como um presidente, vai ser idolatrado como um presidente. Todo o caminho vai acontecer ali e você não vai vê-lo como um psicopata, mesmo sendo. Porque ele está matando pessoas. Ele não se coloca no lugar da pessoa. Vamos pensar numa estrutura perversa que vai para a guerra e ele se torna um assassino de elite, um serial killer na guerra, mata um monte. E você não vai condená-lo, porque o ato dele é útil. É porque lá ele representa, assim, como uma pessoa extremamente, só achei os 2 primeiros, extremamente inteligente, e que de alguma forma poderia estar ajudando até a polícia a descoberta de outras pessoas que se perfil alguma coisa, né? Não, você assistiu Hannibal? A série. No Hannibal você tem um psicopata, porque é uma estrutura perversa, adoecida, ele é um canibal. E você tem um que talvez seja Asperger, que está dentro do campo da psicose, que é o outro policial, que é super inteligente, tal, mas tem dificuldades relacionais. E o psiquiatra, que é o psicopata, que é o perverso, que é o Hannibal, manipula tudo isso. Então você tem 2 padrões distintos que muitas psicanálises dirão que é o mesmo, que é uma estrutura adoecida. Então, quando a gente vê essa discussão winnicottiana, kleiniana, ela não faz essa tripartite da psicanálise lacaniana, de termos 3 estruturas, não há um estruturalismo funcionando. Mas nós temos alguém que vive em sociedade. Vamos pensar naquele médico que está preso, acho que soltaram ele de novo, né? A nossa sociedade ela é a favor dos psicopatas, né? Você não pode ameaçar um psicopata, mesmo que ele cometeu um crime. A nossa sociedade, né? não. Nossa legislação, né? A nossa cúpula, nosso legislativo.
Então ele monta leis que não conseguem conter psicopatias, conter estruturas perversas. Então nós vamos ver muitos perversos que estão dentro da lei, né? Completamente dentro da lei. Então o perverso não cessa de fazer dessa assunção da castração a base, sem nunca conseguir aí se engajar como parte integrante na economia de seu desejo. Não há falta, ó, como eu falo. O perverso não tem desejo. Como o psicótico não tem desejo. O desejo dele está no outro. A passagem... O desejo não está no outro. Não há desejo. Não há desejo, exatamente. Enquanto o psicótico deseja está no outro, está bem corrigido. O perverso não tem desejo. Ele quer algo, ele constrói algo. E os limites que são colocados para ele simplesmente passa, ele tratora, passa por cima. Ele deseja um objeto, ele não tem dinheiro para comprar, ele rouba. Ele foge uma situação. Dependendo do QI dele, ele tem êxitos. Dependendo do QI, ele vai lá, pega, sai correndo e é preso. Eu me lembro do caso, num processo que eu li, acompanhei esse processo, em que um rapaz sai da Papuda, que é a penitenciária de Brasília, ele era estuprador, ele sai da penitenciária, chega em Santa Maria, ele sai naquele mesmo dia, ele vai para o ponto de ônibus, se esconde atrás do ponto de ônibus, uma mulher vai pegar um ônibus, ele ataca a mulher, estupra atrás do ponto de ônibus. Era exatamente o que ele fazia antes de ser preso. Foi preso. Mas ele saiu fugido ou ele saiu? Não, saiu, acabou a pena. Cumpriu o período de pena. Normal. Não vai mudar essa Foi. estrutura, né? Não, porque ele é assim. Ele não consegue reprovar. Agora, é um QI baixo. Porque se o QI é alto, ele vai para um pouquinho. Se eu quero uma mulher, eu vou armar um jogo, um ritual, vou manipular. Né? E nessa situação, ele deseja, ele não tem limites ao desejo. Hã? Ele não ia se expor, assim. Sim, ele ia criar um jeito, né? E é por isso que... E tem um detalhe. Por que é fácil de se pegar um psicopata ou uma estrutura perversa? Porque ele deduz que as outras pessoas são menos inteligentes, que ele não vai ser descoberto. Sempre deixa pista. Acaba deixando pista. Ou ele quer ser encontrado, Não, ele quer desafiar. É desafiado. por isso que ele é desmentido. Ele quer fazer valer o valor dele o tempo todo. Ele precisa disso. Até eu mandei não sei se você assistiu o áudio, eu mandei que aquela psicóloga lá que deu a entrevista, ela contou um exemplo de um psiquiatra atendendo um paciente, ele confrontou com o paciente. E o paciente era psicopata, né? Ele perguntou pro psicopata. Aí tinha câmera na recepção. Aí o que ele fez? Porque sempre a palavra dele é a última, né? Ele confronta. Aí o que ele fez? Quando ele chegou no consultório para consulta, ele fez xixi no bebedouro da recepção. Pra, tipo assim, eu que mando aqui. E o psiquiatra viu porque tinha câmera na recepção. Tipo assim, né? Igual cachorro. Eu contei a história bem animal. Por isso que ela falou, assim, até a psiquiatra falou, essa psicóloga, que você não pode pisar em campo minado, que é um campo minado. Então não adianta achar que você vai mudar. Só existe um caminho para você não ser molestado por um psicopata ou por um perverso, é sair da frente dele. Exatamente. E leis que funcionem. Se as leis não funcionam, é o trabalho daquele livro, Psicopatas Cotidianos, ele trabalha exatamente isso. Não fique no caminho deles. Primeiro que eles não se vingam. Eles são ocos. Eles não vão buscar uma vingança. Mas você fica na frente deles, eles tratoram você. Então, não esteja na E frente deles. você serve para eles até quando eles quiserem, né? Esse é o caminho. São extremamente Isso aí numa boa, incapazes de amar. Então, por exemplo, um perverso pode ser um bom pai, cuida do filho, sustenta, faz tudo pelo filho. No momento que o filho deixa de servir a ele como filho, modelo, ele mata o filho, abandona o filho, não é filho. E vive bem, dorme, sabe? Tranquilo. Aquele quadro daquele perverso, daquele psicopata lá de Goiânia, que mata a inglesa, lembra? Eu contei já para vocês. Ele mata a inglesa e o corpo da inglesa está no chão ainda da cozinha, ele vai para a balada, ele lancha, toma um copo de leite, faz um sanduíche. Aí o repórter depois pergunta, mas você lanchou do lado do corpo? Eu disse, mas já estava morto. Não tem, é oco. É incapaz de. Não é que ele é mau. Ele não está classificado no campo da maldade. Então quando a gente fala assim, o perverso é o diabo em pessoa,
O diabo não dá conta de ser perverso. Quer dizer, só se o diabo for um oco, que não consegue se colocar de forma alguma no lugar do outro. Né? Se ele tiver raiva, ele já saiu desse campo da perversão. Agora, quando o perverso não dá vazão à sua libido, ele entra em colapso e se mata. Então há quadros de suicídio de psicopatas, é muito grande. Eu me lembro do caso de Lusiânia, do bandido de Lusiânia, onde ele matava os meninos, ele era cavador de poço, ele pagava para os meninos cavar poço, com ele, o menino terminava de cavar o poço, ele estuprava os meninos, ele violentava os meninos e matava e enterrava na fossa, no poço que os meninos tinham cavado com ele. E depois ainda chegava, isso eu escutei pessoas, eu dei aula numa faculdade que era do lado de Lusiânia, e aí algumas pessoas conheciam ele chegava assim para o pai do menino: olha, eu estou na igreja, estou orando, se Deus quiser eu vou achar seu filho. Ele tinha matado o filho daquele cara, ele tinha enterrado ele tinha violentado o menino. E ele falou: não, estou orando, fazendo campanha de oração, vamos achar o seu filho. E várias crianças de 11, 12, 15 anos tinham sido mortas desse jeito. Então, assim, não tem remorso. Prenderam ele, colocaram na cadeira e se matou. Não sei se ele pegou a camiseta dele, prendeu na grade. Aí fica aquela discussão, não sei o quê, facilitar, a polícia que matou, não sei o quê. Se deixar eles, vão se matar. Por quê? Porque existe a não realização do que eles querem. E naquele momento é insuportável, porque eles não dão conta, não tem o que ser sublimado. Não há um ego formado para se defender. Ele é só ego. O superego é o dele. É o limite. Qual é o limite de um perverso? Ele. O aumento de casos assim na sociedade atual é em função dessa falta de limite. O perverso numa cadeia funciona. Tem regras. Todo perverso, todo psicopata na cadeia é exemplar. Por isso que a nossa lei é completamente imperfeita quando ela diz assim: por bom comportamento a pessoa diminui a pena. Todo psicopata tem bom comportamento. Nossa. Vai lá para ver se aquele da presidente da Câmara, o Cunha, vai lá ver se ele tem algum probleminha de comportamento. Não tem, ele segue regras. Então as regras só têm que ser claras. Elas têm que funcionar. O cara é estuprador, falava: na frente da sua casa tem uma câmera. Qualquer criança que sumir aqui, você vai a primeira a ser investigado. Mora um policial na sua rua. Ele vai, pianinho, tá tudo certinho. Aí depois você pega a questão do vídeo. Né? Aquele alemão que trancafiou a filha no porão e teve 10, não sei quantos filhos com ela. É um caso? Sim. De perversão. Possivelmente sim. Eu não sei se tem um diagnóstico real sobre ele, mas o quadro é de perversão. Não, comentaram muito na época, depois não sei aquele filme, O Quarto de Jack, ele trabalha esse tema, né? O Quarto de Jack, do Jack, de Jack. E ela só conseguiu sair porque ela ficou doente, né? E ele, de uma certa forma, foi salvar ela, estava no hospital, e lá ela contou. Não, acho que não foi assim. Não, ela fugiu. Tem um filme. Olha, outro filme. Tinha umas 10 para vocês assistirem. Esse é muito bom, tá, gente? Ela fugiu. Foi você que tinha levado no hospital. Mas eu acho que não é um caso só. Não, são vários casos. Já ouviu Você falar que de era a filha, né? Síndrome de Berlim? E eles... Síndrome de Berlim. Vocês já ouviram falar de Síndrome de Estocolmo? Aí voltamos também àquela questão, aí os nomes, tal, transtorno, tal. A estrutura é a mesma, perversão. Síndrome de Berlim, ela é muito comum em violência doméstica, extremamente comum. A menina vai para a Alemanha fazer uma graduação e conhecer um intercâmbio. Vê um professor, se encanta por ele, um professor bonito, inteligente, carinhoso, passeia com ela, tem um romance com ele, abandona o projeto de conhecer a Alemanha, porque agora ela encontrou a paixão da vida dela em Berlim, está super realizada. Pensa numa vida de Cinderela que encontrou o príncipe, é dela, está super alegre. Então ele vai, aí um dia ela vai sair do apartamento, ela vai sair do apartamento, está todo trancado. Daí em diante ela não consegue mais sair do apartamento. Ele não bate nela, ele não machuca, é um filme, ele não machuca ela. Ele cuida, ele dá banho nela, ele cuida dela, traz coisas boas para ela.
E quando ele, por exemplo, quando ela tenta fugir, ele não faz nada com ela. Ele pega e vai e mata alguma coisa. Então, tipo assim, se você fugir, mata essa criança que está perto de você. Ele não mata ela. E aí ela começa a ficar refém. A diferença de síndrome de Estocolmo, porque a síndrome de Estocolmo é um processo sugestivo, quer dizer, você é presa e dentro daquela prisão você desenvolve, desencadeia afeto, né, vínculo com aquela pessoa que está te prendendo. Então você cria esse padrão, né, você se submete e aí pronto, você se apaixona pelo sequestrador. Na síndrome de Berlim acontece o oposto, você se apaixona antes de ser sequestrado, aí isso se perpetua. Violências domésticas acontecem hoje com esse fenômeno, que é a síndrome de Berlim, que é baseado num caso que aconteceu em Berlim, nesse caso. A síndrome de Berlim, assim, o marido conquista a mulher, ou a mulher conquista o marido, os dois vivem bem, ele trata bem. De repente, em determinado momento da vida, esse homem começa a ser cruel, começa a querer bater nela, começa a impor. E aí essa mulher não solta mais. Eu vi, gente, eu participei de audiência onde o William deve se lembrar, o caso do Dr. Ricardo Wittler, no comecinho da Maria da Penha, né? O promotor está aqui, está a mulher sentada, o promotor está aqui, está o juiz, aí está ali o réu, né? Tá a vítima, e a vítima com o olho todo, com o rosto estourado, porque o autor, ele surrou a mulher, ele deformou a mulher. E o promotor diz assim, eu vou pedir a prisão dele. E a mulher falou, não, ele é um bom pai, ele estava descontrolado. E a mulher toda acabada. E aí ele diz assim, dependência emocional? Síndrome de Berlim explicaria isso, é uma dependência emocional. Nós temos tendência, nós neuróticos ou psicóticos, a cedermos àquele que tem autoridade sobre nós. E aí a gente não consegue escapar disso. Tem um outro filme maravilhoso, gente, esse filme maravilhoso, chama-se A Filha do Pastor, é o nome do filme. Você assistiu já esse filme? Acho que não. É um filme maravilhoso porque é a história de uma menina, filha de um pastor, uma moça, que se apaixona por um cantor de gospel, de uma banda gospel, e chega para o pai e fala, olha, eu vou cantar com ele. E o pai fala assim, se você for, esquece que você tem pai. E ela vai. E aí, em determinado momento, esse homem começa a desencadear com ela fenômenos de perversão. O pai? Não, o cantor. O pai honra a palavra dele e vem a dureza de um religioso que se decepciona, se minha filha negou a fé, me negou, não é mais minha filha. Ele diz assim, se você sair dessa porta, você não é mais minha filha. E aí, por conta dessa fala, ela nunca mais tem coragem de voltar para casa. E esse rapaz, essa cena é emblemática. O rapaz ele chega, briga, xinga, bate na moça. Depois que ele faz tudo isso, ele vai, abraça, eu te amo. O que você faz? Eu fazer isso com você? Eu te amo tanto. E aí, quando a moça sai... Sumiu? Será que caiu aqui? Deixa eu ver aqui. Nós estamos encerrando. Minha filha não está bem. Assim. Já levei no hospital de manhã, mas ela voltou de novo. Eu também gostei daqui e falei pra mim. Mais 10 minutinhos, só a gente já conclui o vídeo aqui e refaço de novo a conexão. Coisas da maternidade. Vamos lá, gente. Até mais. Tchau. Semana que vem, Melhoras. tela normal, na quarta? Pois é, você na quarta não. Porque a quarta é o que a gente pode, se vocês quiserem, a gente pode transitar o encontro de quarta para quinta, se todos puderem vir. Todos teriam disponibilidade? Ou pular? Porque a quarta, para um grupo, quarta é normal, e para outro grupo, quarta é viagem única. Né? A gente vai conversando pelo WhatsApp e vê. Tá? Vou acompanhar. Porque Quarta-feira de cinza. Para alguns funcionários públicos é feriado. Professor é feriado, escola é feriado, né? Mas para o comércio já não é. Você vai trabalhar. Você vai trabalhar. O dia que você mais vai trabalhar, o turminho do carnaval vem tudo. Arrependida. Aí começa a quaresma. Confissão. Então
Então, dentro dessa Aceita o confissão premonitória, né? É que nem aquele Não, pai lá, mas sabe? é real, aceita. Caso haja algo, já está garantido. Daí que vem o igual. Ele batia no filho antes e saiu. Pai, vou ficar na rua. Aí, você me bateu, você me bateu. Caso faça algo, já está garantido. Tá vendo? É pro padre e já põe os pastores tudo também para aprender desse jeito aí. Dá um monte que não dá nem tempo. É o meu filho que é algum pastor aí que eles inventaram. Aí nesse filme, para eu fechar a história da filha do pastor, aí aí o amigo dele falou, mas por que você está fazendo isso? Eu falei, não, é uma estratégia. Fazendo assim, ela nunca mais deixa de gostar de mim. E quanto mais ele maltrata, porque existe uma coisa que a gente chama de duplo vínculo. O que é o duplo vínculo? A gente está caminhando entre fenômenos, né, que a pessoa vai sofrendo. Duplo vínculo é assim, nós não damos conta de dois comandos que se opõem. Se eu vejo atos de alguém que eu amo, que me demonstram amor, e atos dessa mesma pessoa que me demonstram que me odeiam, eu não consigo entender que ele me ama e ele me odeia. Eu anulo. Ele me ama ou ele me odeia. E automaticamente eu deixo de ver o outro. Então, por exemplo, um homem que dá uma surra na esposa, que proíbe ela de viver, que escraviza ela, mas ele vai dar um afago, dar um presente, ele é bom em alguns momentos, o cérebro dela fala assim, não, ele é bom, ele tem recaídas. E principalmente se os momentos em que ele é mau, ele bebeu, aí ela faz o vínculo. Não, ele é bom, a bebida que torna ele mau. Então esse é o padrão da violência doméstica. Então o que a pessoa precisa fazer? A pessoa precisa entender que aquele homem bom, ele é mau. Eu me lembro de um caso que eu estudei na minha especialização, né, em psicologia jurídica, onde a menina era abusada pelo padrasto. E ela não conseguia entender que era abuso. Ela dizia assim, mas ele é meu padrasto, ele me quer, é uma fraqueza dele. Então muitas filhas abusadas pelo pai colocam isso, não, mas é uma fraqueza dele, é o diabo que tomou conta do corpo dele, sempre e aí perdoa, mas então não está perdoando, está escondendo dela mesmo uma raiva, uma amargura, porque o duplo vínculo não é aceito. Só uma estrutura aceita o duplo vínculo, que é a psicótica. Porque daí a personalidade está dividida. Um outro alter ego, o Oswaldo da vida, odeia. E aí vem uma voz, mata, faz tal coisa. Por quê? Porque está resolvendo isso. Numa estrutura perversa, que é a nossa estrutura, o duplo vínculo não é reconhecido como duplo vínculo. Existe o desmentido, uma forma de simplesmente fazer valer o próprio sofrimento. Hannibal você assiste e vai ver Hannibal depois se tornando canibal para tentar resolver algo. E no formato de um fetiche. Então, essa estrutura é uma estrutura que carrega fetiches. Então, esse duplo vínculo que a pessoa que faz isso, ele entra no perverso? O neurótico não dá conta do duplo vínculo. O perverso, ele vai o sofrimento dele vai entrar num looping de fetiche, ele vai criar um fetiche. Mas como ele não tem superego, ele não tem um proibitivo. O duplo vínculo está muito vinculado à questão de então, é uma estrutura adoecida. É uma estrutura, numa estrutura perversa, o duplo vínculo não acontece. A pessoa me trata mal, eu vou acabar com ele. E no perverso, no psicótico, ele divide a mente dele, então não tem problema. Agora o neurótico, não, o neurótico ele tem angústia. Ele não lida com e não há ao mesmo tempo. Ele tem que trazer para o racional. Então ele anula, ele defende uma parte. Então ele nega, o fenômeno que a gente chama de denegação. A denegação é do perverso. É negar a realidade. É negar a nudez da mãe, que a mãe não tem fala. Ele faz essa negação. Então, dentro dessa estruturação, nós estamos, acho que aqui o ponto de ancoramento das perversões, vimos isso, e aí, o que estrutura? Então, esse é para a gente caminhar para esse fechamento, né? Mais 5 minutinhos. O que vai estruturar um sujeito? Né? É o que Lacan vai chamar o nome do pai, ou o não do pai. Esse é o nome do pai. O não do pai é só um não. Não é o pai que bate, que corrige. Não, é um não. Não terás a tua mãe. Só isso. É a figura do totem e do tabu.
O pai, enquanto representante da lei para a criança, é Mas, o pai. Orlando, naquele filme lá, o Kevin, o pai dele, ele exerceu isso daí em relação Não. Ele é desmentido. É a mãe que cuida da criança. É a mãe que a mãe amargura não cuida da culpa. criança. Mas depois ela cuida. Depois ela é amortecida, é Ela dolorida cuida de da culpa. menina. Não, mas ela carrega culpa. Ela tenta cuidar da criança e a criança desafia ela. Lembra quando a comida, que começa a desafiar ela o tempo todo, e não tem um interditor. Então ela cria vínculo, e esse pai é um pai muito bom, mas que não consegue se inserir. Como a criança ficou incapaz de reconhecer o outro, a mãe é dela. Então o Ele comprometimento. joga com. A mãe é dela. Não, ele não joga culpa na mãe. Não, ele joga com a mãe. Joga com a mãe. É isso. Tanto é que ele mata o pai, mata a irmã e não mata a mãe. E manipula a mãe o tempo todo. Porque a mãe agora está amargurada por culpa. É, no final. Não, mesmo na infância. Porque ela não conseguiu ter encontro com essa Não, criança. depois que ele tem a menina, ela tem a menina, ela sente a morte da menina. É que você, eu não lembro agora o porquê que você disse uma vez, não, é que quando mata o pai que é problema, né? Você mata a mãe. Mas tem um filho Não, que quem mata mata- o pai. Não. Que é difícil isso O acontecer, psicótico né? pode matar a mãe. E normalmente mata a mãe. Ele não mata o pai. Agora, o perverso, ele não vai matar a mãe é dele. Ele usa a mãe. Ele mata o pai. É que eu vi um caso, o menino Desmentido. matou, não sei se você viu agora, matou o pai com 23 facadas, de 14 anos. Foi lá no norte. Então, mas Que não é um ele caso. viu na que- internet, nós discutimos até isso. como ele Qual se é- entregou pra se de polícia fato bem ele tranquilo. se de fato ele exercia papel de pai. Porque lembra, o pai é o que vai exercer função de pai. Então, Isso eu acho que numa aula a gente estava discutindo isso. foi, eu Que lembro que você falou alguma E, coisa. por exemplo, se ele não exerce função de pai, não é o pai, ele é o pai real, mas não é o pai real que nós estamos falando. Então aí, por exemplo, esse pai era pai, ou era um molestador, era um abusador, que não era reconhecido como pai. Que foi aquela discussão que eu falei para vocês, que eu participei de se nós atenderíamos Se ele era alguém que matou o pai, um parricida. Né? É, Então, o pai, enquanto representante da lei para a criança, é o pai enquanto mediação estruturante do interdito do incesto. Essa é a figura do pai. Esquematicamente, então, Freud distingue 3 possibilidades de soluções diante da angústia de castração. Então, qual é a solução do perverso? A estrutura é montada. Então, diante desse dilema de castração, não terás a tua mãe, a fala vem, como é que alguém com uma estrutura perversa, e aí talvez venha essa nossa dificuldade de localizar essa estrutura, porque nas teorias do vínculo, essa estrutura começa a ser construída nesse formato no período narcísico, num período muito pré-edipiano. Então nós temos alguém que não consegue construir o outro, não consegue ter vínculo com o outro e começa a amadurecer. Essa estrutura diante do Édipo, como é que ela reage? Então, uma solução em que o sujeito só aceitará a incidência da castração sob a reserva de continuamente transgredi-la. É por isso que vem aquilo que a Leslie, acho que foi a Leslie que falou assim, mas ele fica jogando, ele fica desafiando, lançando desafios. O colecionador de ossos, ele faz isso com Denzel Washington, ele joga no Sete Pecados Capitais, você vê esse jogo acontecendo, né? Seven é barra pesada. Esse filme que você passou uma vez no cinema pra gente, porque aquele rapaz. Eu esqueci o nome, que você ficou traumatizada. Nossa, aquele filme horroroso lá. É porque ele começa, Ele pega um machado, corta a pessoa, né? Não, ele prende o pessoal numa casa, não é? Eu esqueci o nome do filme. Aquele Aquele é interessante. Não, Cachotando não tem é chocante, né? E na verdade só aconteceu na cabeça dela. Já assistiram Cachotando Helena? Meu Deus, Não vou dar spoiler, não. Assista o filme. E você vai ver, será que é possível uma situação dessa? Encaixotando ele. Encaixotando Helena. imagina como vai ser o filme. Não, o filme é. Você não viu o filme que ele passou pra nós? Vamos recuperar o nome do Jorrava filme? sangue da tela. Mas era alguém que estava tentando resolver um problema, né? Qual é? Eu não lembro o nome do filme, mas era assim um filme bem. Quem passou esse filme para eu assistir uma vez foi a Daisy e o esposo dela. Ah, é.
Eu tenho que só perguntar para eles. Como que é isso? Eu não lembro dos detalhes, mas parece que ele prende algumas pessoas numa casa e começa a matar, né? Porque eles fizeram isso com a filha dele, né? Começa, não, não, ele tinha filho. Eu acho que ele tinha uma filha, e aí ele prende e começa a torturar, cortar pedaços da pessoa. É assim, Não, mas ele coloca as pessoas numa situação em que elas começam a se estranhar entre elas. eu sei que é bem, o filme é Nossa, muito sangue. terrível. É pior, é no estilo Jogos Mortais, só que eu não assisti Jogos Mortais, eu não tive Eu coragem. já assisti. Nossa, eu não tive coragem. Terrível. Super legal. Não, Não tive coragem. Se você assistiu os Não, 8, pois é, pensou? São 9. Se você assiste os 9, você fala, caraca, eu também faria. Não, ok, mas eu até assisti os. Você Nossa, assistiu? tem que ter estômago. Tem que ter estômago, é mais ou menos assim. Você tem que sair de uma sala, mas a chave dessa sala está no estômago de uma pessoa e a sala está começando a ser inundada. E aí como é que você faz? O único jeito de você sair é se você rasgar a barreira da pessoa que está viva e tirar a chave. Essa é uma das situações, né? E a Situações. pessoa está dentro da sala? Sim, tá os dois ali para sair a chave está na barriga dele. Vomitar? Não dá, não. São cenas que você tem que. cada de um jeito, ou com a boca costurada. Ou é assim, ou morre um, ou morre os dois. Os dois. São discussões, né? Não, na verdade, sempre há a possibilidade de todo mundo sair vivo. Sim. Mas a pessoa não enxerga essa possibilidade por causa do egoísmo dela e, né? Essa é a denúncia do filme. Que é mais ou menos o Black Mirror, naquele primeiro episódio, faz isso, né? Do porco, né? Vocês assistiram Black Mirror? Do porco? Eu fiquei. Não, se ele ficou chocado, melhor Não. você nem comentar. Uma pessoa sequestra uma outra pessoa. A Uma princesa. princesa da Inglaterra, ela é sequestrada. Não. E aí, não, mas assim, e aí o cara, o sequestrador fala que É simples, presta atenção. só vai soltar se em 24 horas não aparecer em rede nacional, em rede pública, Rede nacional. o ministro, Primeiro-ministro. fazendo sexo com uma porca, ele vai matar a princesa. E aí entra a questão. Se ele não fizer sexo em público, todo mundo assistir com uma porca, a princesa será morta. O que ele faz? E aí fica aqui, o que você faria numa situação dessa? E aí eles colocam, aí o primeiro-ministro. E aí entra as discussões, fala assim, não goza muito rápido não, que o pessoal vai achar que você está gostando. Eu falei, como assim? E não demora muito também não, que o pessoal também vai achar que ele não sabe o que fazer. É uma situação. E enquanto... E tem que salvar a vida. Quero que eu... A primeira é a princesa. Ah, princesa. Pois é, e aí opinião pública, uma Mas vida. aí- Aí ele manda o dedo da princesa. Na o dedo, né? Inglaterra, eles amam. Pessoal, ele manda o dedo, um pedacinho, tá vendo? Já cortei um pedaço. Mandou o dedo com o anel da princesa. Assim. Ah, já foi um dia, né? Lésio, eu tô achando que você ia deixar a princesa morrer. Assista, é chocante. É chocante porque ele traz uma discussão ética muito grande. Você assistiu essa série? Não assisti. Não, eu não tenho noção. Assisti os 3 episódios. Black É uma Mirror. A série. vida é tão simples. É uma série. É uma série, mas assim, não é. Cada episódio é uma história fechada. E é sempre Não chocante. existe uma perversão em assistir isso. Né? Tem uma. Sim. Mas tem um episódio, por exemplo, que você tem que matar monstros. Só que você enxerga os monstros com um visorzinho. E aí você mata, são monstros. Até que alguém deixa de tomar um remédio e percebe que aquele visor, que aquilo ali transforma as pessoas em monstros, elas não são monstros, eles estão matando pessoas normais e o Estado está fazendo eles enxergarem monstros. E aí tem uma discussão ética. E aí, o que ele faz? Para de matar os monstros? Porque na verdade são os seres humanos que eles estão matando, né? Uma discussão. Voltando para a gente fechar aqui, então olha só, o histérico, a estrutura histérica, ela é nostálgica. Olha, enquanto nós temos uma estrutura perversa, que transgride continuamente o limite, esse é o compromisso, olha a estrutura histérica, a histérica obsessiva, quer dizer, neurótica, né? A solução em que o sujeito aceitará a obrigatoriedade da castração, a ela se submetendo, quer dizer, ao enfrentar o não terás a tua mãe, ok,
É o preço para não ser castrado, então eu farei isso, não terei a minha mãe. E aí isso confere o quê? Um processo que ele vai chamar de nostalgia. De bom ou mau grado, aceitando ou não, vai fazer, mas desenvolvendo toda uma nostalgia sintomática diante da perda sofrida, que é o que Lacan depois vai dizer assim, o objeto A está ali, você faz a busca pela mãe de forma simbólica. A mãe real nunca existiu, a mãe imaginária vai dar sentido à mãe simbólica. E agora nós, neuróticos, vivemos esse desejo constante da busca pela mãe, para sempre. Então, nesse episódio nós temos culpa, nós temos remorso, nós temos angústia, nós temos desejos, mas nós suportamos isso. Então, do ponto de vista freudiano, a estrutura perversa parece encontrar sua origem em torno de dois polos. De um lado, na angústia de castração, e de outro, na mobilização de processos defensivos destinados a controlá-los. E aí a gente começa a semana que vem, a gente continua a partir dessa projeção, dois processos defensivos característicos de uma organização perversa. A fixação, que é a regressão, por isso o perverso, quando adoece, ele retoma a solução como uma criança, o perverso que foi molestado na infância, molestará uma criança para resolver algo do passado. Então ele está fixado. E a denegação da realidade. Ele faz uma negação fantasiosa da realidade. Então, ele não consegue achar a falta, ele tampa a falta com o falo dele, com o valor dele, é o fetiche. Então você tem uma fixação e o fetiche acontecendo. Trata-se de dois mecanismos respectivamente constituídos tanto da homossexualidade quanto do fetichismo. Daí a confusão que foi feita no passado de achar que os homossexuais também eram perversos. Então aí nesse texto ele vai desfazer isso, porque os dois estão usando da mesma estrutura, do mesmo jeito de ser, e a gente vai começar a partir desse gancho nessa matéria. Ok? Querem perguntar, falar alguma coisa? Tentem assistir um dos filmes, Eu vou... Mas não veio, você achou? Não, mas a menina mandou. Hã? Ele não tinha, acho que não tinha mandado, não foi? Não, então eu mando para vocês. Acho que ela foi de mandar. Ela vai mandar. Você mandou. Se ela não mandar, é porque eu mandei para ela e para mim, que eu tinha mandado para vocês também. É só desconectar aqui e a gente já fica mais tranquilo.